2024 está chegando ao fim e eu quero começar aqui uma tradição desse canal, que são as listas de fim de ano. Começando aí pela lista de piores filmes do ano, vou fazer uma lista de melhores e de filmes mais aguardados também, mas obviamente eu vou começar com a lista de piores filmes do ano, que basicamente vai seguir algumas poucas regras, né? A primeira regra é que o filme tem que ser produzido esse ano, tem que ter visto esse ano. Então, basicamente, não vale aqueles filmes de 2023 que chegam aqui atrasados. Vou me ater aos filmes de 2024. E antes também de eu começar, eu quero comentar duas coisas com você. A primeira é, fica até o final do vídeo, porque eu acho que você pode se surpreender com o primeiro lugar. Eu acho que o filme que você imagina que esteja em primeiro lugar vai ser o meu segundo colocado nessa lista, que é um top 10 do menos pior ao mais ofensivo da lista, basicamente. Então, fica até o final pra você se surpreender. Depois comenta aqui se você adivinhou qual era o meu top 1 de piores filmes de 2024. E também, antes de começar, eu quero deixar claro que talvez você note uma ausência nessa lista. Eu imagino que quando o tópico é piores filmes do ano, você vai aguardar que tenha Silvio nessa lista, que é um filme aí brasileiro, né? A biografia do Silvio Santos, interpretado pelo Rodrigo Faro, que não está na minha lista de piores do ano. E a justificativa é muito simples. Por mais que eu ache que esse filme com certeza pintaria aqui entre esses 10, eu não assisti Silvio. Então, ele não tem como estar na minha lista. Eu acredito que ele estivesse, mas eu nem sei em qual posição. Porque o fato é que eu não fui chamado pra ver o filme na época, ele lançou, eu tava ali ocupado com outras coisas, eu não consegui parar a minha vida pra assistir Silvio, e acabou que eu não assisti. E agora também eu falei, não vou sair correndo pra ver esse filme só pra colocar ele na lista. Em algum momento talvez eu veja e talvez eu venha aqui no canal falar de como eu provavelmente vou odiar esse filme. Mas até lá não tem como eu falar dele aqui, então bora começar a lista do 10º lugar, começando aí com Desespero Profundo, No Way Up. Filme que traz ali a sacadinha dos tubarões que atacam a tripulação de um avião que caiu no meio do mar. É um filme trash, né? Já de cara a gente vê que vai ser aquele filme trash, então não dá pra ir esperando uma grande fotografia, trilha sonora, atuações maravilhosas. Eu tava bem calibrado, eu imaginei que ia ser um trash, eu fui ali pronto pra ver um filme trash que fosse ser divertido, e ele é. Mas ao mesmo tempo ele acaba entrando sim na minha lista de piores do ano, porque é um filme que, por mais que eu estivesse com a expectativa calibrada, eu sinto que os diretores ali, o diretor, os roteiristas, eles não estavam. Então é um filme que fala de fobias, né? Fala de fobia de tubarão, fobia de avião, fobia de mar, mas não precisava ter tanto drama. O pessoal ali da produção tava levando esse filme a sério demais, e por mais que eu não estivesse, o fato deles estarem levando esse filme muito a sério faz com que ele seja exageradamente dramático, quando ele poderia simplesmente abraçar o trash que ele nasceu pra ser. Então, por mais que eu tenha conseguido me divertir, por mais que eu tenha achado o filme legalzinho assim de assistir, não tem como, ele ainda está na minha lista de piores filmes do ano. Lembrando que também alguns desses filmes, tal qual Desespero Profundo, tem um vídeo aqui no canal falando apenas sobre ele, né, bem focado, onde eu elaboro mais a minha opinião, onde eu dou nota. Então também vou convidar vocês aí, se vocês ficarem curiosos, para clicar no vídeo e assistirem para ver tudo que eu achei dos filmes que eu vou citar aqui entre os piores do ano. Em nono lugar, esse filme que parece que ele foi meio divisível, vi algumas pessoas que gostaram bastante, mas teve outros ali que odiaram, tal como eu, pessoas que gostaram menos, e alguns até que odiaram. Eu fui uma das pessoas que odiou, afinal de contas ele está sim na minha lista de piores do ano. I Saw the TV Glow, filme da Jane Scobran, que é um filme ali que, nossa, eu não gostei de nada desse filme, praticamente. O filme que eu assisti no meio da mostra, eu tava com uma certa expectativa, né, porque é um filme de terror, eu vi algumas pessoas elogiando. No final das contas, eu me deparei com uma obra que parece ter saído diretamente do Tumblr ali de 2010, 2012, sabe? Aquela coisa que a diretora parece que ela tá querendo ser muito diferentona, e aí ela começa a meter algumas referências super manjadas, né? Referência a Matrix, referência a Videodrome. Até parece que ela tá tentando fazer um Videodrome adolescente. E na ânsia desse filme ser diferente, ele tem algumas sacadinhas legais, como por exemplo o trabalho de fotografia, mas na ânsia dele ser esse filme diferentão, dele ser esse filme muito subversivo, eu senti que ele é um monte de nada. Inclusive eu senti que ele é um filme super genérico, que ele meio que não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai, e ele acaba sendo o filme mais incômodo e
bobo, esquisito, do que realmente um filme que me envolveu. E até depois eu vi que tem uma questão de alegorias, de questão de representatividade. Inclusive é uma representatividade que eu acho super bem-vinda, eu acho que é legal filmes trazerem representatividade em seus personagens, em suas temáticas. E a Saw Detective Glow traz isso, mas eu sinto que de uma maneira bem problemática, porque eu sinto que todas as vezes que ele tenta abordar uma certa representatividade, ela mais funciona para tentar esconder os problemas gritantes do filme do que realmente trazer algo relevante para a narrativa que está sendo apresentada aqui. Não apenas está entre os meus piores do ano, como é um filme que me decepcionou, porque eu acabei gerando alguma expectativa. Eu saí do cinema realmente odiando o que eu tinha acabado de ver. Em oitavo lugar, o único filme brasileiro dessa lista, que é o filme Horizonte, do Rafael Calomeni. É um filme que eu assisti em cabine de imprensa, ele tem uma ideia interessante de falar de temas legais, temas relevantes, como por exemplo a solidão das pessoas na terceira idade, mas é um filme onde nada acontece feijoada, sabe? É um filme que eu senti que não sabe aproveitar o que ele poderia para realmente contar uma história. No primeiro ato, ele fundamenta uma ideia legal, ele fundamenta alguns pontos que você pensa que vão ser desenvolvidos e você acaba ficando curioso, mas no final das contas é um filme que ele joga tudo isso fora. Todo o terceiro ato é super esquisito, é super vazio, meio incômodo, e no fim das contas acaba sendo esse filme que, embora ele toque em temas legais, ele se alonga muito. E particularmente eu não consegui me envolver, sendo que parece que todos os dramas e os conflitos que realmente são interessantes, eles ficam fora do filme. Depois que ele entende o que ele pode fazer, ele meio que afasta isso pra focar numa ideia, num personagem e num foco realmente onde nada acontece, e acaba sendo um filme particularmente bem esquecível. Em sétimo lugar, outro trash que eu poderia ter pego um pouco mais leve, mas eu não peguei, ele ainda está entre os piores do ano, que é Ursinho Pooh Sangue Mel 2. Abraça o trash com bastante força, é um filme de terror, tinha tudo pra ser um filme que, por pior que fosse, ele fosse divertido, mas ele acaba se perdendo um pouco numa direção que não consegue elaborar nada também. Então assim, não adianta você melhorar do primeiro filme pro segundo se o primeiro filme ele já é uma nota 1. Assim, se você melhora e vira uma nota 2, é meio que parabéns por fazer o mínimo. Aqui em Ursinho Pooh Sangue Mel 2, eu tive uma sensação parecida porque eu falei, pô, legal, é melhor do que tudo que eu vi do primeiro, mas eu não consegui me envolver. Eu acho que é um problema da criação da atmosfera, da direção. É um filme de terror que ele segue uma premissa básica, ele segue uma fórmula básica de slasher do jeito mais clássico e tradicional possível, mas ao mesmo tempo ele não elabora muita coisa. Eu acho que por ele não conseguir elaborar uma atmosfera, uma ligação que seja com o espectador, por mais que o banho de sangue seja legal, por mais que seja bom ver um filme com contagem de corpos alta, não adianta se eu não estiver tão envolvido, né? Acaba que você joga todo esse mérito do banho de sangue pela janela. E aqui eu senti justamente isso. É um filme que, no final das contas, ele tem os seus méritos na maquiagem, que melhorou, no questão de ser um filme que não tem medo de ser um filme realmente com uma contagem de corpos muito alta, mas que, no fim das contas, é aquela obra que eu não consigo me importar com ninguém. Eu não consigo me importar com o filme, porque não tem nenhuma ligação, assim, eu não consigo estabelecer nenhum vínculo com os personagens, com as vítimas, e nem com os vilões. Então, no fim das contas, é legal ver a ideia ela parte de uma premissa interessante, de um conceito que cativa a atenção, não é à toa que esse filme ele fez assim, faz algum dinheiro, ele acaba tendo uma distribuição legal, mas no fim das contas o resultado em matéria de filme, em matéria de cinema, é bem fraco e, bom, não tinha como, acaba figurando, sim, entre o meu top 10 de piores filmes do ano. Em sexto lugar, um personagem que eu queria que fosse melhor tratado no cinema, Hellboy e o Homem Torto, filme do Brian Taylor, que é um filme que tem boas ideias e boas intenções, como eu falei no meu vídeo. De boas intenções, o inferno está cheio. E o filme do Hellboy também, porque é um filme que tem uma ideia de resgatar o personagem, de dar uma roupagem menos super-heróica e mais voltada pro terror, tal qual os quadrinhos, mas que mesmo assim não consegue elaborar muita coisa. No final das contas, é um filme que ele não consegue ir muito além de um bom conceito. É um filme de baixo orçamento, e eu não tô querendo trazer o baixo orçamento como problema aqui, porque, beleza, é um filme de baixo orçamento, mas que ele poderia ser muito bom independente do baixo orçamento, né? Uma ou outra cena
que depende um pouco mais de efeitos visuais, a gente nota o baixo orçamento como um problema, mas no geral, o problema geral de Hellboy e o Homem-Torto é a falta de inventividade, é a maneira como a direção ela não consegue engajar, ela não consegue engatar uma história legal, ela não consegue nem na montagem estabelecer uma linha de interesse pro Hellboy. Também, isso é difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que fui assistir o filme já gostando do personagem, eu já li os quadrinhos. Então assim, pra mim, eu imagino que era mais fácil me envolver com o filme, por eu já gostar do personagem. E no final das contas, não, acaba sendo um filme que me incomodou bastante, porque eu consigo enxergar ali a boa intenção, a ideia, né, o conceito de trazer um tom mais próximo do tom dos quadrinhos, e ao mesmo tempo tudo isso ir por água abaixo, com uma direção pouquíssimo inspirada e que não consegue também acertar nos mínimos pontos que precisaria para que o filme fosse minimamente interessante. Então, novamente, é um filme que tem um conceito legal, mas no final das contas não tem como, não consegui não deixar ele na minha lista de piores filmes do ano. Lembrando que Hellboy, o Homem-Torto também tem um vídeo aqui no canal focado nesse filme, então se você quiser entender um pouco mais do que eu achei do filme, vale clicar para assistir esse vídeo. Em quinto lugar, O Corvo, filme dirigido pelo Rupert Sanders, e eu fico me perguntando quem teve a brilhante ideia de querer um remake, né, querer fazer uma refilmagem de O Corvo e entregar ela pro diretor de Branca de Neve e o Caçador. Mas tudo bem, no final das contas é um filme que parece um videoclipe, nada se salva. Tem um ator legal, assim, né? O ator principal ali, o Bill Skarsgård, é um ator que eu gosto, é um ator que tem o seu nome já atrelado a obras de terror, a filmes de terror. É um filme que tenta se aproximar dessa estética, desse tom de terror, e no final das contas ele não consegue fazer nada de uma maneira realmente relevante. Então é um filme, assim, completamente questionável em tudo que ele se propõe. A ação do filme não é legal, o terror do filme não é legal. A pior coisa do filme é o romance, né? Eles tentaram girar muito em torno do romance, que é um amor eterno e por isso que tudo acontece. E aí, particularmente, eu não consigo comprar a ideia daquele amor eterno nascido em 3 dias que ele conheceu a garota, até porque as atuações do filme também não são bons, a garota que atua ali, a protagonista, ela é bem ruinzinha também. Então pra mim é um filme que não consegue elaborar nada do que ele realmente tenta. É um filme que ele tinha potencial, acho que tinha uma ideia legal. O Corvo é uma obra muito lembrada, muito marcada no cinema, seja pela obra em si, seja pelas tragédias envolvendo os bastidores e o Brandon Lee. Mas no fim das contas, um remake ele poderia trazer uma coisa legal, uma ideia legal, ou pelo menos bem feita. E aqui no caso a gente nem tem uma ideia original e nem tem uma execução muito bem feita, resultando em um filme que ele poderia até ser esquecível, mas ele acaba não sendo de tão ruim que ele é. Aquele filme que a gente acaba lembrando porque ele é marcante de tão ruim, de tão questionável, de tão problemático que ele é de diversas maneiras. O Corvo tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Em quarto lugar, que já chegando ali perto do pódio, tá ficando coisa séria, e Os Estranhos capítulo 1, dirigido pelo Renny Harlin. É um filme que, olha, beliscou esse pódio por um bom tempo no meu ano, assim, por um bom tempo ele ficou ali entre os, talvez o pior filme que eu vi, porque é o típico filme que faz o mínimo, é um terror que faz o mínimo, e isso nem é o maior dos problemas aqui. Filmes de terror, eles dependem muito do tom, da atmosfera que eles estão construindo. Mesmo quando o filme é genérico, ele precisa construir o mínimo de uma atmosfera. E aí, quando a gente meio que estica muito um filme de terror, pode notar que filmes de terror, muitas vezes eles são curtos, principalmente quando eles são num formato mais tradicional, como um slasher, né, que não tem muito pra onde, muitas vezes não tem muito pra onde inventar. Eles são filmes meio curtos, de 1h30, 1h40, quando muito 2 horas, e dependendo do filme, quando ele tem uma coisa muito mais elaborada pra querer fazer, aí a gente tem um filme um pouco maior. Então, quando a gente alonga um filme que não tem muito pra contar, esse filme mais tradicional, se a gente deixa ele muito longo, a gente acaba tendo uma quebra de ritmo muito forte, né? A gente acaba tendo aquele filme que parece que tá enrolando, parece que tá ganhando tempo, parece que tá enchendo linguiça, até chegar realmente no que a gente quer ver, que são as cenas de terror. E aí o que acontece quando eles têm a brilhante ideia de pegar um filme de terror, basicamente um filme que seria um filme de 1h30, e ele transformar em uma trilogia, onde cada filme é praticamente um ato de um único filme. Então, capítulo 1 é literalmente aquilo que se espera, primeiros 30 minutos de um filme de terror, só que esticado
para um único filme de 1h30. Então, basicamente, Os Estranhos, capítulo 1, é um grande nada. É uma grande construção, onde cada curto diálogo que a gente teria se torna uma cena, né? Cada pequena insinuação se torna um grande momento do filme, para terminar sendo uma grande soma de nadas, né? Os Estranhos é basicamente isso. É aquele filme que durante toda a sua duração é o primeiro ato de um filme e não agrega em nada. O resultado é completamente anticlimático e não tem nada que realmente ganhe o espectador, porque você pode até querer assistir porque você gosta da atriz ou do ator, mas eles nem estão sendo bem aproveitados aqui, a direção de atores não é tão boa, então os atores acabam entregando atuações muito ruins. É um filme cujo terror também não é muito elaborado, a gente fica sempre naquela esperança de vai acontecer, não acontece nada, até que quando o filme começa a acontecer alguma coisa, obviamente ele tem que encerrar. Afinal de contas, estamos falando do capítulo 1 de uma trilogia que precisa guardar tudo para os outros filmes. E aqui a gente tem ali um filme que tá nos fazendo de trouxa, porque a gente tá esperando acontecer alguma coisa e o filme não vai pra frente e não acontece absolutamente nada. A gente fica andando em círculos o filme inteiro. E é uma experiência muito, mas muito frustrante. Os Estranhos, capítulo 1, também tem um vídeo dedicado a ele, onde eu destilo muito mais ódio do que aqui. Mas vamos lá falar do terceiro lugar, medalha de bronze de piores filmes do ano. E aí, bom, se tem uma coisa que é pior do que Os Estranhos, que é um filme que faz o mínimo, é um filme de terror que não consegue fazer nem o mínimo. E esse filme, pra mim, foi O Tarô da Morte. Co-dirigido pelo Spencer Cohen e a Anna Hallberg. O Tarô da Morte é um filme que ele tem uma ideia básica, né? E eu acho que isso não é um problema. Acho que outros filmes de terror que também partiram de ideias meio bobas, como Verdade ou Desafio, eles acabam conseguindo gerar aquele terror que, mesmo quando ele não é tão assustador, ele dá um sustinho, ele consegue ser divertido, ele entrega personagens legais. E aqui em O Tarô da Morte, ele não consegue fazer absolutamente nada disso. Ele não tem bons personagens, os personagens são completamente irritantes, ele não tem uma boa premissa, e no final das contas, a pior coisa é que até os sustos, os jump scares do filme, que é o mínimo, eles são tão desconstruídos ao ponto deles não conseguirem assustar. Eles anunciam um jump scare, sabe? Quando eles vão fazer alguma cena ali, pegar uma vítima, ou eles vão dar um susto, uma voz aparece no filme, ela começa a recapitular tudo que aconteceu antes, ela começa a querer explicar o que vai acontecer. E isso acaba destruindo qualquer antecipação, qualquer surpresa, qualquer clima que a cena poderia ter. Então acaba que nem os sustos ele acontece, assim, a gente acaba assistindo um filme completamente tedioso. É um filme de terror que ele é completamente tedioso, ele não assusta, ele não engaja, ele não diverte, a gente não dá risada nem de constrangimento. É um filme completamente passável, a gente permanece alheio a ele antes, durante e depois. E isso é muito bizarro. É como eu falei, pior do que o filme que faz só o mínimo é O Tarô da Morte. Ele não consegue fazer nem o mínimo. Ele traz dois diretores que não conseguem brincar com a ideia que eles têm em mãos. E acaba sendo um dos filmes mais bizarramente anticlimáticos e nada que eu vi em 2024. Então, medalha de bronze aí para O Tarô da Morte. Tem vídeo dele aqui no canal também, se você quiser pegar a minha opinião com mais detalhes sobre esse filme que eu achei tão ruim. E é isso. Em segundo lugar, Madame Teia, dirigido pela S.J. Clarkson. Um filme que eu imagino que estará no top de piores de muita gente, de muitos cinéfilos, muito fãs de super-herói, muitos fãs de Homem-Aranha, muito fãs de Dakota Johnson, de Sydney Sweeney. Não adianta, acho que não adianta. Por que você foi ver Madame Teia? Não tem como gostar desse filme. Talvez os acionistas da Coca gostem, porque foi o pior product placement que eu vi em um filme esse ano, que é o da Pepsi, e é uma propaganda tão ruim que parece que foi comprada pelos acionistas da Coca. É aquele filme que dá continuidade ao Sonyverso, né? Ao Aranhaverso sem Homem-Aranha. Parece que ninguém ali sabia exatamente o que estava fazendo, os atores, a diretora, roteiristas, todo mundo que tava encaminhando Madame Teia, sabe, deu um tiro no pé de uma maneira muito bizarra. A montagem é esquisita, a forma como eles desperdiçam o próprio elenco em uma suposição ali de uma sequência. Eles estão sugerindo alguma ideia que
só fica no rascunho. E até coisas do marketing, sabe? Coisas que foram divulgadas, que estão no filme por segundos. O ADR do filme, né? A forma como eles adaptaram ali, que eles não conseguem encaixar as vozes dos personagens na boca das atuações ali. Então, tá tudo esquisito. É um filme bizarro. Eu já vi filmes de menor orçamento, de baixo orçamento, que conseguem fazer um trabalho bem melhor. E Madame Teia, assim, ele consegue ser pior do que Venom, que é um filme que eu já tinha odiado. É um filme completamente perdido na história, na ação. A gente tem aquela cena que o personagem, ele vai... A protagonista tenta acertar ele com o carro e ele poderia só ficar parado. E aí ele pula pra ser acertado pelo carro. É muito bizarro. Nada em Madame Teia funciona como deveria. E acaba que o filme também é aquele filme que não é engraçado, ele é um filme que não empolga, ele não sugere nada. As ligações que ele faz com o universo do Homem-Aranha, com o Peter Parker, são ligações muito mais vergonhosas do que realmente empolgantes. É um filme que ele joga contra todo esse universo. Toda a ideia de você fazer um universo compartilhado faz você perder o interesse de fato. E é um filme que não constrói o universo, ele desconstrói o universo. Porque, olha, é um passo pra trás, 2 passos pra trás, 3 passos pra trás na construção do seu universo, que já era ruim, mas eu acredito que Madame Teia conseguiu atuar num tom abaixo de toda a ruindade desse universo. É bizarro. Agora sim, qual foi o primeiro filme dessa lista, o filme mais ofensivo, pior filme de 2024 pra mim? Diz nos comentários depois se você adivinhou, antes de eu falar esse filme. Porque, olha, Medalha de Ouro, um filme que não apenas pra mim foi o pior filme do ano, como foi um filme ofensivo, mais ofensivo desse ano, mais ofensivo que Madame Teia, inclusive. Back to Black, filme dirigido pela Sam Taylor Johnson, a cinebiografia da Amy Winehouse. Eu imagino que pra muitos de vocês esse filme nem seja tão ruim assim, ele tem uma produção legal, ele é melhor filmado do que o Madame Teia, por exemplo, mas eu não consegui absorver absolutamente nada desse filme, além da forma como ele é ofensivo para os fãs da Amy Winehouse, para a memória da Amy Winehouse e para a pessoa que ela foi em vida e até mesmo o seu legado artístico. Cinebiografias já são bem problemáticas, né? A gente vê que tem uma onda de cinebiografias bem fracas e muito disso o pessoal coloca na conta de ser cinebiografias que tem medo de falar, de apontar os erros dos artistas, né? São cinebiografias chapa branca. E aqui a gente tem uma que parece ser uma obra que odeia a artista, o que pra mim acaba sendo bem pior. A Amy Winehouse foi uma pessoa que a gente lembra do que aconteceu, a mídia abutrizou muito ela sofreu muito em vida, ela teve muitos problemas que foram piorados, né, pela forma como as pessoas a trataram, o pai, o namorado, a mídia realmente teve um grande papel nisso. E a obra, ela acaba olhando para um outro lado, ela acaba colocando muito da culpa do que aconteceu nela, sendo uma obra bem misógina, ao meu ver, que não aborda muito da mídia, inclusive faz o mesmo papel, porque é um filme que abutriza a memória da Amy Winehouse, tal qual a mídia fez com ela em vida. É um filme que odeia ela e joga as culpas todas em cima dela para limpar a barra do pai da Amy Winehouse, do ex-namorado dela, né, do marido dela. Pior cinebiografia que eu assisti de muito tempo, principalmente depois dessa moda pós-Bohemian Rhapsody. Nada se salva nesse filme, e mesmo que ele não é tão mal filmado, ainda tem um roteiro esquisito, uma montagem esquisita, e é um filme que claramente só valoriza uma coisa dela, que são as músicas. E aí fica muito claro do porquê. Porque as músicas, elas ainda podem render dinheiro pra quem tá vivo, né? A figura da Amy Winehouse já não importa, desde que as músicas estejam sendo tocadas e estejam rendendo alguma grana. Enfim, Back to Black é um filme que ele me deu uma sensação muito ruim enquanto eu assistia. Eu saí do cinema me sentindo mal, me sentindo enojado pelo que eu vi. Como eu falei, é um filme misógino, é um filme que odeia a Amy Winehouse. Eu, como uma pessoa que acompanhou a carreira, que gostava das músicas, gostava da Amy, eu queria um filme que fizesse um pouco por ela, e não um filme que fizesse não só tão pouco, como ainda fosse um desserviço pra tudo que ela foi, pra toda a memória, pra todo o talento, pra toda a pessoa que ela foi e que sofreu em vida
não precisava de um filme pra mexer, né, sujar tanto a imagem dela após a morte. Então, realmente, Back to Black, sei que pra muita gente não estaria nessa posição, mas pra mim é pior do que os filmes mal filmados, os trashes que se levam a sério, do que os filmes que são vergonhosos por seus universos compartilhados. É pior do que um monte de nada que eu assisti em alguns filmes de terror esse ano, porque nenhum deles me ofendeu ao ponto de eu sair enojado do cinema, como eu saí de Back to Black. Lembrando novamente que também tem vídeo desse filme onde eu destilo muito mais ódio. Então se você gostou de eu destilando ódio pro Back to Black, esse filme horroroso e ofensivo que eu assisti em 2024, e que eu tô muito aqui, não feliz, mas assim, satisfeito de apontar como esse filme é ruim. Porque esse filme é ruim. Nessa lista, enfim, clica aqui pra ver o vídeo onde eu destilo mais ódio em Back to Black. Então é isso, essa foi minha lista de top 10 piores filmes do ano. É uma lista até fácil de fazer, porque teve muita coisa ruim em 2024. 2024 teve muita coisa boa, mas teve também muito mais coisa ruim. Mas é isso. Esse é o vídeo, eu tô soltando ele primeiro pra você já ver os filmes ruins de uma vez, porque depois vai vir o vídeo legal, o vídeo pra gente ficar bem, terminar o ano no up, assim, que é o vídeo dos melhores filmes de 2024, que em breve sai aqui no canal. Então não perca esse vídeo, já se inscreve se for novo por aqui, assina sininho também, porque quando esse vídeo sair, você vai ter notificação, você vai estar entre os primeiros pra estar assistindo, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até